Oi a todos, meu nome é Thiago de Lima Castro, estou aqui novamente dando continuidade ao Tianix Podcast. Bom, eu fiquei parado por um tempo devido a um problema no HD, perdi o HD, que estava todos os dados, PDFs, vídeos e por aí vai, áudios, nossa, quase perdi várias coisas que escrevi. Então, essa falta de recurso obrigou a parar por um tempo de dar continuidade aqui a esse podcast que primariamente visa divulgar aquilo que eu pesquisei durante o mestrado, que foi o texto Compêndio Musicais de Descartes, né, na minha dissertação Compêndio Musicais de Descartes, possíveis fontes musicais. Esse episódio hoje, então, que eu queria explicar o que aconteceu, por que eu estou agora afastado, agora nesse retorno aos pouquinhos. Para quem está acompanhando no YouTube, vai ter só alguma imagem, alguma coisa assim, porque o PC ainda não está muito bom para gravar do jeito que estava sendo feito. Perdi inclusive aquela vinheta de entrada que quem baixou a dissertação viu que são as epígrafes que eu colocava no início, vou ter que fazer aquilo, bom, paciência, né? Hoje eu vou fazer episódios basicamente sobre perguntas e respostas. Bom, primeiro eu vou responder umas perguntas sobre a forma de gravação. Realmente eu não utilizo trilha sonora de fundo, nem nada, porque eu não tenho tanto tempo, eu não sou um editor tão hábil do podcast. E para quem conhece um pouquinho a mídia, tudo, tá vendo um certo. Se houver um certo crescimento da mídia, o uso de trilha sonora vai ser um impeditivo para uma série de coisas. Então, como eu não faço uma edição muito apurada sobre o próprio áudio, eu só tiro ruídos de fundo, eu precisaria limpar mais a respiração, alguns outros problemas, eu prefiro não trabalhar com trilha sonora por isso. E quando acabar a dissertação, vou dar continuidade a esse podcast? Não sei. Talvez fale de outros temas, tem umas outras ideias que talvez apareçam por aí. Vamos ver tempo ao tempo. Bom, agora vamos às perguntas mesmo. Uma das perguntas que foi feita, mas já respondida no episódio posterior, era sobre a ação dos jesuítas. Essa ideia de recatolizar a própria Europa se dava através dos colégios, através do ensino. Algo que já foi explorado no último episódio, na primeira parte, que vai ter uma segunda, que vai ser o próximo que vai ser lançado após esse. Porque fora da Europa você catequizava indígenas e tudo mais. Dentro da Europa você fazia uma rediscussão. Você utilizava-se do ensino para, ao mesmo tempo, principalmente nos colégios, trazer todo aqueles auspícios, aquela vontade levantada pelo Renascimento, de acesso à cultura antiga, de leitura e tudo mais. Você dá um pouco isso, dá um conhecimento suficiente para a pessoa ter uma capacidade de leitura dos clássicos, ou seja, um ensino muito forte de latim, das 7 artes liberais, e do quadrivium e do trivium, e por aí vai, dentro daquele esquema, daquela estrutura tipicamente jesuíta que discutimos no episódio anterior, mas você poderia trazer novamente o catolicismo, porque uma das questões da reforma, né, da reforma protestante, era quem discutia sobre o texto sagrado, quem discutia a teologia. Né? Então essa é a forma de recatolizar a Europa, e também trazendo respostas a problemas epistemológicos, a problemas filosóficos diversos que estavam evidentes na época. Como você trazer essa resposta? A partir da própria releitura que os autores jesuítas refizeram da tradição. Naquele momento, a escola de Coimbra, a escola que eu chamamos de Espanha, mas que ali estava se formando, eram, em certos pontos, as leituras mais avançadas, as leituras mais
não diria aprofundadas, mas eram as leituras mais atuais naquele momento da obra de Aristóteles. Então também trazer respostas a partir de Aristóteles. Então esse era o processo de retacatualização na Europa através da criação dos colégios, do ensino. E claro, através do ensino, da presença e outras coisas. Mas, teve outras ações, o próprio rei da França, por exemplo. Por que a França aceitou a fundação de uma série de colégios jesuítas? Isso não é temática da dissertação, mas os jesuítas eram uma ordem extremamente centralizada. Era uma ordem que sabia trabalhar com poder central. Ela sabia ter uma homogeneidade de ação e homogeneidade de pensamento à distância, que é melhor auxiliar para fortalecer o poder do rei do que esse grupo da igreja que tem essa ordem, essa homogeneidade, esse fulcro central de ação e pensamento do que os jesuítas. Então eles também foram muito úteis nesse processo de construção das monarquias nacionais. Mas isso já isso é um tópico. Se eu falar mais do que aqui tem, mais do que isso, tem chance de falar besteira, mas vale a pena para quem tiver interesse pesquisar sobre isso. Bom, essa pergunta foi feita pelo CH3 um conhecido aí do Twitter, né, o Beija-Flor Trágico lá, tal. Mas tem outra pergunta que ele fez, que foi o seguinte: Aristóteles na Idade Média não foi interpretado por Tomás de Aquino? Eu estou reduzindo aqui a pergunta, mas normalmente o ensino de filosofia durante o ensino médio e na escola se passa a impressão que Tomás de Aquino, dependendo da forma como foi feita, que o grande Tomás de Aquino foi o único a ler Aristóteles. Ele foi o único a ler Aristóteles na Idade Média? No final, na Baixa Idade Média? Não. Contudo, ele se destaca pelas construções teóricas que ele fez e pelo próprio método de leitura de Aristóteles. Porque, vejam, Aristóteles, o que nós temos era uma espécie de anotações de aulas. É como se tivéssemos os cursos de Aristóteles que seus discípulos organizaram, as anotações que ele utilizava para a aula, organizaram tudo mais. Inclusive, há estudos acadêmicos sobre livros que parece que há trechos faltando e por aí vai. Há lacunas ali, ou que talvez alguns trechos fossem, alguns livros fossem textos diferentes que foram unificados numa obra só. O próprio termo metafísica, que é essencial na história da filosofia, foi muito mais um termo de classificação dos discípulos de Aristóteles a organizar seus textos do que uma proposição do próprio Aristóteles, por exemplo. Nós temos uma ideia de como isso aconteceu. E havia textos de Aristóteles voltados ao grande público? Sim, com certeza. Porém, o que ocorreu foi o seguinte: os textos que sobreviveram foram chamados textos exotéricos, os textos internos, os textos esotéricos, desculpa, quer dizer, aqueles textos internos da escola, e não os exotéricos, porque se diz que ele chegou a publicar diálogos, a semelhança de Platão, e por aí vai. O que aconteceu com Aristóteles? Só para chegar no Tomás de Aquino. Então, eram textos que foram unificados. O Tomás de Aquino, ele vai pegar Aristóteles e falar o seguinte: todos os textos de Aristóteles, esse é um método de leitura dele, muito inspirado por Avicena, pelo árabe Avicena, né? Pelo islâmico e tal. Eu vou pegar todos os textos de Aristóteles e concebê-lo enquanto um sistema, e que as lacunas são provavelmente percas por questões históricas de textos que não sobreviveram. Então ele vai sistematizar o pensamento de Aristóteles como um todo. E essa forma de ler Aristóteles de maneira completamente sistemática é aquilo que destaca a interpretação de Tomás de Aquino, tanto naquilo que ele propôs a teologia como teólogo, mas como um leitor de Aristóteles. Essa imagem de Aristóteles como um filósofo sistemático, em que todas as obras são completamente homogêneas e bem articuladas, é uma leitura proposta em grande parte
por Tomás de Aquino, que ele teve todo um trabalho de unificar o sistema aristotélico, verificar, alinhando as lacunas, os problemas. Hoje, se lê Aristóteles dessa maneira, normalmente não. Hoje, principalmente do século XIX para cá, se encara, bom, existem livros, os livros não foram escritos exatamente pelo próprio Aristóteles, foram organizados pelos seus alunos, então vamos ver, trabalhar com as lacunas, aqueles momentos em que há alguma contradição, você não trabalha mais partindo da ideia de um Aristóteles sistemático, mas quem fundou essa ideia foi Tomás de Aquino, esse foi o grande mérito dele. Mas para ter uma ideia do que ocorreu com a obra de Aristóteles ao longo da história, ocorreu o seguinte: Aristóteles sai da academia de Platão, principalmente após o falecimento de Platão, vai fundar o seu liceu, principalmente tendo sido inclusive preceptor de Alexandre o Grande, e Alexandre domina, primeiro seu pai, depois Alexandre, dominam a Macedônia, vai dominar todas as cidades e estados gregos, vai unificar a Grécia junto à Macedônia, depois fazer aquele império gigantesco que vai gerar um novo momento da filosofia helenística. Estamos falando mais ou menos século V, século V a.C., antes da Era Comum. Aristóteles vai viver de Atenas mais um tempo, depois ele vai andar por aí, ficou numa situação complicada, porque ao mesmo tempo, qual que era o olhar que as pessoas tinham sobre Aristóteles? O olhar assim, esse é o cara que é o preceptor de Alexandre. Alexandre é o que é graças a Aristóteles. Isso gerava leituras. Nossa, Aristóteles deve ser o cara, porque Alexandre dominar o mundo. Outras leituras. Esse filho de... esse tal de Aristóteles foi preceptor de Alexandre, por isso ele conseguiu fazer esse império gigantesco, não sei o quê. Então perceba, há uma certa admiração, ódio. A política chegou a prejudicar um pouco o pensamento de Aristóteles, que foi mantido por seus discípulos, pelos alunos do liceu, por um certo tempo. Teve alunos que se destacaram, Nicômaco, Aristóteles e outros ao longo do tempo. E ele se manteve, não me recordo agora da data específica, no encerramento das atividades do liceu. Bom, já no comecinho da era, um pouquinho antes da era cristã, século I, até o que a gente chama de antiguidade tardia, esses rótulos históricos são sempre meio furados, né? Mas é sempre uma forma de classificar para entender. A antiguidade tardia é mais ou menos até o século IV, VI, dependendo do autor. Bom, só aí já se passaram 400 anos, né? Se a gente falava em 500 anos, 600 antes da Era Comum, Aristóteles então continua sendo estudado por um bom tempo, mas as outras escolas helenísticas, e principalmente as escolas platônicas, ficaram mais fortes. Até porque Aristóteles sempre foi visto com esse duplo olhar. Afinal, ele era preceptor de Alexandre, ele mudou, teoricamente, né? Então, uma relação meio tensa com Aristóteles. Os chamados neoplatônicos, do final do século I a.C., antes da Era Comum, o neoplatonismo vai ser muito importante, do século II, III, IV, vai influenciar muito Agostinho e tal. O que eles vão fazer? Eles vão unificar, olha que maluquice, eles vão unificar Platão e Aristóteles. Vão dizer que Platão e Aristóteles, no fundo, de uma maneira muito resumida, até um pouco grotesca, no fundo eles diziam a mesma coisa. Porém, eles tinham pontos de vista diferentes dos mesmos problemas. Então, o que vai acontecer com o pensamento aristotélico após ser desenvolvido por seus discípulos por uns 400 anos, e 400 anos é muita coisa. Lembra que daqui se a gente considerar 1500, o ano de descobrimento do Brasil, seria o tempo que o Cabral chega no Brasil até os dias de hoje. Imagina isso. O pensamento de Aristóteles foi desenvolvido, houve discípulos, a escola deu uma decaída até o momento em que ela é homogeneizado com seu pensamento é homogeneizado com Platão. É como se Platão olhasse de um ponto de vista das ideias, enquanto Aristóteles olhasse os mesmos problemas de um outro ponto de vista, mas as obras eram complementares. Dessa maneira, os neoplatônicos vão unir Aristóteles a Platão no neoplatonismo. Porfírio, por exemplo, que nós temos acesso à obra de Plotino através de Porfírio, vai fazer introdução aos textos aristotélicos, e tal introdução vai ser um dos textos de Aristóteles que vão ficar por toda a Idade Média.
para vocês terem uma ideia. Então, esse Aristóteles, meio misturado com Platão, é aquilo que o neoplatonismo, no começo da Era Comum, vai fixar. Isso vai durar por uns 400 anos, até o começo da Idade Média, aí vai ter todo um movimento de pais da Igreja, né? Sem entrar nas questões de fé. Agora, fazendo uma pausa. A filosofia medieval, para a gente entender, ela é muito grande. Se a gente for colocar o marco 400 até 1500, são mais ou menos 1000 anos de filosofia. Gente, 1000 anos é muita coisa, muito. Em 10 anos as coisas mudam bastante, imagine em 1000 anos. Toda a filosofia da Idade Média é ruim. Se tem um olhar, às vezes, pejorativo sobre a Idade Média, a gente tem que entender o contexto. Naquele momento, sim, a filosofia é serva da teologia. Eu posso filosofar desde que eu não critique os princípios, os dogmas religiosos. Só que os dogmas eram princípios de pensamento. Se não formos até a raiz da palavra dogma, a raiz da palavra dogma no latim é princípio. Quer um exemplo de um dogma contemporâneo? Um dogma contemporâneo na física é que a matemática pode descrever as estruturas da realidade. Por que isso é um dogma? Porque isso é um princípio. Eu não primeiro provo que a matemática possa descrever o universo para utilizá-lo. Eu vou utilizando. Esse é um princípio, ele está ali. Se eu juntar um conjunto de evidências muito fortes, extremamente resistentes ao falsacionismo, ou seja, eles resistem a testes, a investigações e tudo, pode chegar um momento em que a física fale, olha, até certo ponto a matemática dá conta, certo ponto ela não dá. Aí se inventa uma outra coisa. Isso é um bom movimento. Se tudo é certo em termos da ciência no mundo, que a gente vive um momento complexo, daqui a 500 anos nós vamos ser vistos como bárbaros, se tudo é certo. Né? Então, esse é o ponto. Você tem que ler, entender a filosofia medieval, tendo em vista que isso era um princípio colocado. Deus existe, Deus enquanto trindade, Jesus Cristo veio remitir os pecados dos homens e por aí vai. Né? Pai, Filho, Espírito Santo, tudo isso são elementos que são dogmas, são princípios. Alguns filósofos tensionam estes, alguns filósofos vão tentar prová-los, alguns vão discuti-los. Mas é muito. Quando a gente entende que isso são princípios preponderantes à época e verifica a riqueza da discussão que era feita, é extremamente interessante. Como eu falei, essa introdução às categorias de Aristóteles, escrita por Porfírio, vai ser um dos poucos textos de Aristóteles que vão restar, porque principalmente quando ocorre a divisão entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega, quando houve essa cisão, quando houve, boa parte dos textos de Aristóteles vão estar na região grega. Então vai ficar um pouco perdido para o Ocidente, mas os orientais vão continuar. Agora, mesmo assim, alguns textos de Aristóteles continuam sendo estudados, porque o neoplatonismo, que é essencial para a união entre cristianismo e filosofia, feita por Agostinho, que é um grande marco desse processo, inclusive porque essa união gera problemas, gera questões, é muito interessante. Vai ser desenvolvido, a obra de Aristóteles ainda vai estar presente ali, mas como pano de fundo. Pedro Abelardo, Petrus Abelardos, né, ou Abelard, né, em francês, como quiser falar, ele vai trazer um novo interesse sobre Aristóteles, vai renovar o interesse sobre Aristóteles, por quê? Ele se interessa muito pela lógica, mas os textos de lógica de Aristóteles, para ali o Ocidente, está perdido. Mal sabem que no século XII, ali na região da Espanha, Portugal, no continente ibérico, as cidades conquistadas por muçulmanos, se estuda profundamente o texto de Aristóteles e há versões ali, inclusive em grego, né? Mas ok. E Abelard, as cartas de Abelard e Heloísa são textos interessantíssimos. Bom, mas Abelard, o que ele vai fazer? Perdemos a obra de Aristóteles, perdemos a sua estruturação lógica. Seria uma tarefa hercúlea e dificílima de um homem excepcional para recriar a lógica de Aristóteles a partir daquilo que restou. Ainda bem que eu tenho condições de fazê-lo. Sim, é o que você ouviu.
Abelard vai tentar recriar a lógica aristotélica a partir daquilo que ele tem disponível, como os comentários de Porfírio e alguns outros textos comentando as categorias de Aristóteles. Abelard vai ficar mais conhecido pelo seu romance com Heloíse e questão da sua castração e por aí vai, mas isso vai despertar o pensamento, vai voltar o interesse por lógica, inclusive por algumas proposições éticas que Abelard vai construir, e um dos seus discípulos vai se tornar papa e vai aplicá-las, né? Uma ética a ética focada na intenção e por aí vai. E outras questões que não dá para comentar aqui. E esse interesse com a reconquista dos territórios de Portugal e Espanha vai ter acesso a Aristóteles, depois por restabelecimento de comércio com o Oriente. Ao mesmo tempo você vai ter os textos de Aristóteles fresquinhos, né? Assim, fresquinhos, entre aspas, que estavam desconhecidos, então todo mundo vai querer ler Aristóteles. Então tem um cara que desperta o interesse por ele mesmo querer recriar a lógica a partir do seu próprio gênio, a lógica aristotélica, sua dialética e tal, e os textos vão vir. Quando você chega aos textos de Aristóteles, todo mundo vai comentar, vai começar a perceber que, talvez os neoplatônicos forçaram um pouquinho algumas coisas para unir Aristóteles a Platão. E o que acontecia? O neoplatonismo vigorava desde o século I, a gente estava no século XII, ou seja, 1000 anos. Sabe? O pessoal, chegou um Aristóteles, vamos ler um Aristóteles puro, que se contrapõe em algumas coisas a Platão, mas ao mesmo tempo ele possibilita pensar certas coisas, inclusive porque Aristóteles chega já comentado por Avicena, Averroes e uma série de pensadores islâmicos que vão ser colocados. Para Tomás, Avicena, para Tomás de Aquino, Aristóteles é o filósofo e Avicena é o comentador. Percebo. Já há aquela união entre Aristóteles e o pensamento do Islã. Como que você vai concorrer do ponto de vista intelectual? Fazendo a mesma coisa agora do ponto de vista católico, de uma certa maneira. Então você vai ter todo um trabalho intelectual, todo mundo vai. A interpretação de Tomás não é unívoca. Vai ter Ockham, que vai discordar frontalmente, um pouco posterior a Tomás, vai discordar muito de Tomás. Ele também parte de Aristóteles. A criação da ciência moderna, Francis Bacon, por exemplo, na Nova Organum, também vem Nova Organum. Organum era um conjunto de livros de Aristóteles, também vem da leitura de uma nova releitura de Aristóteles. Então Aristóteles está presente em toda a Idade Média. E percebam, para entender o Renascimento, isso é essencial. O Renascimento ocorre quando você resgata, principalmente para o leigo, o neoplatonismo. Por quê? Olha que loucura, Aristóteles escreve 5, 6 a.C., ficam 600 anos até o momento que os neoplatônicos, 400, 500 anos, até que os neoplatônicos fazem uma leitura unificando com Platão, que dura por uns 1000 anos, 1000 e poucos anos, e aí você tem um reinteresse por Aristóteles em si, que vai durar até 400 e pouco, e só vai ser realmente substituído no ano de 1700, vejam. Lá pelo século XVIII, com a obra de Newton e tal. Percebam o seguinte, Aristóteles domina o pensamento humano junto com Platão, brigando, ora ficando mais amiguinho do Platão, ora ficando mais separado, dependendo das leituras. Mas isso dura por mais de 1000 anos. Por mais de 1000 anos. E até hoje, dentro da área da filosofia, se usa conceitos conceito de potência e ato aristotélicos são essenciais para se trabalhar com filosofia contemporânea, mesmo com uma outra leitura. Eles estão ali de fundo, por exemplo. E mesmo após o Renascimento, ainda vai muita gente trabalhar com Aristóteles. Até teólogos contemporâneos vão trabalhar com Aristóteles, né, dentro da Igreja Católica, principalmente. Também tem neotomistas, ou seja, os novos tomistas, entre teólogos protestantes e filósofos contemporâneos que são mais religiosos. Então, não tem. Tomás de Aquino, ele teve uma grande importância dentro teológica, que eu prefiro não entrar nesse mérito de discussão, mas por causa das provas de Deus, a maneira como ele trabalhou essa questão, e também pela maneira como ele via um Aristóteles sistemático,
que não é hoje o foco de trabalho, mas é uma construção intelectual fantástica o que Thomas faz, isso é inegável. Bom, uma outra pergunta que era quais seriam as fontes gregas da matemática e da música? Olha, da música eu recomendaria ler o livro Som e Sentido. Não estou falando, passando o nome de livro para ser chato, o problema é o seguinte: a música, todos os povos praticam. Todos os povos praticaram música de alguma maneira. Há instrumentos, quiçá o homo de Cro-Magnon, o Neandertal talvez cultivasse. A música é um fenômeno antropológico. Então, quando começamos a falar da antiguidade, estamos falando do momento da escrita. Então, quais foram as influências diretas sobre música? Os gregos, temos que os helenos, eles eram mercadores. As cidades-estados, como vemos, por exemplo, Philostalos de Mileto, estamos falando de cidades que conferem a atual Turquia. Então, esse ato do comércio levava uma influência múltipla. Se for citar, fenícios, a música fenícia tem uma grande influência na própria escrita grega, egípcia, por via cretense, né? Os minoicos, os cretenses, que são anteriores aos helenos, a babilônica, a matemática babilônica e a música também. Então são esse conjunto de influências que chega aos helenos, que vão fazer uma outra leitura por seu ponto de vista, mas as fontes são muito grandes. Inclusive pelo comércio, não dá para... é difícil mapear, mas eles comercializavam com muita gente. E a questão do pensamento grego, ela é muito mais de forma do que de conteúdo. O que eu quero dizer? Os fenícios acreditavam que o universo veio da água. Os babilônicos acreditavam. Os sumérios acreditavam. Não é à toa que a própria Bíblia, o Gênesis, que tem toda uma influência suméria no texto, o Deus cria o mundo a partir das águas. Então esse é um conhecimento claro dos fenícios, que obviamente Tales assimilou. Então Tales nasceu em Mileto, estava ali na região, no que hoje chamamos de Turquia. Qual que é a diferença quando o grego trabalha isso? Que quando o heleno trabalha isso é uma questão humana. Tudo é água. É um homem colocando, é um sábio, é alguém que sabe, não alguém que está intermediando uma divindade. Então, a proposição grega, o que ela tem de diferença na antiguidade é o modo como os gregos falam algumas coisas. Mas tudo que se você for ver, você vai ver raízes fenícias, babilônicas, egípcias, minoicas, cretenses, e por aí vai. Eles faziam comércio. Então, o comércio sabe como é que é. As próprias cidades-estados eram muito diferentes. Então, as raízes são bem amplas. E agora eu queria comentar não sei se alguém pensou, talvez não veja essa pergunta escrita, mas fica assim: por que durante a dissertação não se traduz muito? Eu traduzo o nome dos livros, mas mantenho o nome latim. Por que não põe o título dela Compêndio Musical? Olha, primeiro que tem o seguinte efeito: quando você coloca a dissertação no site, publica no site da universidade, mesmo ele não estando em livro, ele está em acesso à internet. Quando você põe o termo em latim, pesquisadores de outros locais podem ter acesso a ela. Então não deixa de ter uma certa forma de divulgar o texto. Tem termos que são muito complicados de você traduzir corretamente. Se você for traduzir, por exemplo, se eu pegar um texto na época, um texto que fala sobre música. Música é isso. Música, se eu for definir a palavra música para os gregos, a música é uma coisa. Quando eu falo os gregos antigos, eu estou falando de mais de 500 anos. Então cada autor vai ter uma definição, uma compreensão do que seja música diferente? Vai. Entre século I e século V, 500 anos. Então os textos vão ter compreensões diferentes? Vão. Então, às vezes, é mais fácil utilizar um termo em outra língua e explicar o seu sentido do que você necessariamente colocar o termo em português e ficar o tempo todo relembrando o que aquele termo significa naquele contexto. Porque, por exemplo, se eu uso o termo em português, na hora da leitura em que você está lendo, por mais que o texto no primeiro momento esclareça, nesta época esse termo é usado de maneira assim, assim, assado, é um termo que mistura tais palavras e tais com tais e por aí vai.
eu tenho que ter isso em mente, o leitor tem que ter isso em mente o tempo todo. Quando eu ponho um texto em outra língua, o esforço de lembrar o que aquele texto, o que a palavra significa, que foi explicada no próprio texto, faz, na leitura subsequente, o foco de ter que já obriga o leitor a voltar aí e evita anacronismos. Então, quando você começa a pesquisar por termos em outra época, é complicado. Termos musicais são piores ainda, porque não são. Se você pegar uma cifra radicalmente americana, uma cifra escrita na Alemanha, na França, vão ter, no Brasil, vão ter diferenças de escritas. Estamos falando de hoje, mesmo com a internet disponibilizando um meio de fácil conversação, não adianta. Você vai para o campo da música, aqui pensando em música, tá? Um pouco menos que em filosofia. Você vai ler um livro de harmonia, por exemplo, focado em jazz, ele vai usar termos que um livro de harmonia tradicional, harmonia funcional, voltado à música erudita, mesmo um livro de harmonia da música contemporânea, focado em música erudita, vai usar termos que não batem, vai usar explicações diferentes. Então, essa questão de tradução é complicado. Então sempre fica esse jogo. Tudo que eu fiz esforço para traduzir, todos os textos que estão citados estão em português. Quando usa algum termo diferente, explica, mas às vezes é difícil. Manter o termo original tanto facilita ter esse detalhezinho da busca, mas é um problema de você tentar obrigar a pessoa a pensar o que é aquele termo naquela época também. É uma estratégia de escrita, na verdade. Uma coisa que a grande dificuldade em termos é aquilo que eu comentei. A teoria é um modo de explicar algo, é um modo de explicar um fenômeno e poder transmitir o funcionamento desse fenômeno e como utilizá-lo para si, para outra pessoa. Então, a teoria sempre tem esse aspecto didático, tem esse aspecto funcional, ou seja, tem um aspecto prático na utilização daquele fenômeno. É assim que se concebe teoria em diversos ramos de uma maneira grotescamente resumida. Mas, em música, é muito mais complexo, porque eu não estou... Por exemplo, se eu for fazer uma descrição de como uma partícula sai do ponto A para o ponto B, esse fenômeno vai ser repetido e observado, provavelmente, da mesma maneira, dependendo da acuidade dos equipamentos que eu estou analisando, para verificar o movimento da partícula, mas não vai ter a subjetividade aí, há uma subjetividade que observa, a construção dos equipamentos e a construção da experiência ocorre dentro de um contexto sociocultural, mas há uma certa objetividade que permite uma certa padronização. E mesmo assim, o que acaba acontecendo em certas áreas é utilizar-se, por exemplo, a medicina. Por que usa termos em latim? Para definir doenças, para construir nome de coisas. Para você achar uma língua genérica que todo mundo ali conversa, para evitar problemas de você, sei lá, vai nomear um novo órgão do corpo, utilizar termos de origem do latim, você usa uma língua intermediária para evitar que certos contextos culturais influenciem de maneira negativa. Quer dizer, por exemplo, se eu for dar um nome para alguma coisa, para nomear uma espécie em português, eu posso estar usando termos que descrevem aquela espécie animal, foi para outro campo, e que um pesquisador estrangeiro pode não entender, porque ele não vai conhecer o português. Quando eu uso o termo latino, todo mundo tem que olhar o dicionário, então você chega a um grau comum. Então, para evitar esses problemas. Em música, a assimilação do fenômeno sonoro é um pouco mais particular. Então é difícil criar grandes teorias musicais que dão conta de todas as práticas. Não existe. Na verdade, existem teorias para cada momento. Mesmo hoje, que se pesquisa no meio acadêmico ferramentas de pesquisas melhores para que determinado momento histórico, há sempre a ambiguidade do fenômeno musical. Esse é um problema da musicologia, porque ao mesmo tempo eu experiencio como uma obra de arte, ao mesmo tempo eu experiencio como um documento histórico. Então nomear não é fácil, porque a nossa linguagem, como eu comentei em um dos episódios anteriores, ela não é feita para descrever o auditivo. O som, ele está presente. Estudos antropológicos como Thomas Marsh, que tem sido aplicado pelo Peter Sloterdijk, por exemplo, na construção da sua teologia das esferas, do seu pensamento mais atual, que é diferente um pouco da crítica à razão cínica, mas é outro papel. Peter Sloterdijk é um filósofo contemporâneo, vivo, atuante, até um
tanto em moda agora, os estudos antropológicos mostram que o bebê no feto já escuta. Nós aprendemos a falar inicialmente escutando os movimentos do líquido amniótico da voz da nossa mãe. Quando estamos ali no útero, nós estamos aprendendo a escutar. Então o fenômeno sonoro, ele é, de uma certa maneira, a não ser claramente aos surdos, ele está sempre presente. Está sempre presente. Não há ausência de som. Se o som é proeminente, ele é sempre presente para todos que o escutam, o problema é a visão. O problema é descrever aquilo que é visual. É o exemplo que eu dou. Estamos ali numa situação, numa civilização de, sei lá, 100 mil anos atrás. Você tem que explicar que o som do guiso de cascavel é de uma cascavel, para evitar que as crianças, que aqueles que não sabem, ouçam aquele som e vão brincar com o bichinho que produz o som do guiso. Como que eu explico isso? Eu posso até usar a minha voz, usar o som para imitar o som do guiso da cascavel e explicar, mas quando eu nomeio, quando eu dou a palavra cascavel, eu estou buscando o quê? A imagem. E aqui eu estou usando imagem no sentido não no sentido mais amplo, como a filosofia no século XX trabalhou, no sentido mais óbvio, quer dizer, eu tenho a fotografia, sabe, do quadro, para na minha mente eu desenhar na minha tela mental a cobra, aquele animal, aquela cascavel que faz o barulho com guiso. Eu não me preocupo em descrever o som, porque o som está sempre presente. Percebam isso, o som está sempre presente, todo mundo está ouvindo. Eu posso imitar o som, não preciso descrevê-lo. Então a linguagem se desenvolve de forma que, como eu posso utilizar minha própria garganta para imitar sons, eu não preciso descrevê-los. Eu preciso descrever o quê? Imagens. Agora, quando nós passamos a fazer uma atividade musical em que a descrição do som se torna necessária para entender os efeitos, os processos de criação musical, processo de composição, para entender como ela afeta o ouvinte, por aí vai, quando eu preciso descrever o som, aí eu tenho problema, porque todo o histórico da linguagem é para descrever o visual. Então isso gera ambiguidades, e isso é extremamente importante, porque ler um texto sobre música antigo é muito mais complexo. Eu tenho que entender o que a teoria da época dizia. É muito mais fácil cometer anacronismos em música, é muito fácil. Isso também é sempre uma dificuldade. Bom, as perguntas todas as perguntas que eu comentei aqui, eu respondi diretamente às pessoas, perguntaram pelo Twitter, né? Agradeço pelas perguntas e pode trazer mais, fiquem tranquilos. Mais pra frente eu gravo mais um vídeo de perguntas, respostas, é bem tranquilo, podem discutir algum aspecto, ou mesmo alguma coisa que tem um besteira que eu tenho falado aqui, fiquem à vontade. Qualquer coisa, né? Então podem acessar o meu blog, né, tianix.wordpress.com. Ali na postagem você ter um espaço de comentários, você pode utilizá-lo. Quem está vendo via YouTube pode usar o espaço de comentários do YouTube, ou pode me localizar também via no Twitter, né, @tianix com X, TIANIX. Eu também bato papo ali tranquilamente. Recomendo dar uma acessada. Eu tenho feito artigos no site Música e Sociedade, musicasociedade.com.br, que é uma página bastante seguidores até no Facebook, sobre música e filosofia, para quem tem interesse sobre esse tema. E grato a todos pela paciência de ouvir, e o link da dissertação, mais uma vez, estão aí no post para vocês lerem, divulgarem. Lembrando, o mais importante aqui não é questão de vocês concordarem com o que eu escrevi ou não. Isso não é meu foco. O foco é: o conhecimento foi produzido na universidade, não precisa ir para o público. E aqui é o meio de fazer isso. Tudo bem? Obrigado a todos. Tudo de bom.